A parábola de Kafka é a seguinte, né? Ele tem dois adversários. O primeiro acossa-o por trás da origem, o segundo bloqueia-lhe o caminho à frente. Ele luta com ambos. Na verdade, o primeiro ajuda-o na luta contra o segundo, pois quer empurrá-lo para frente. E do mesmo modo, o segundo auxilia na luta contra o primeiro, uma vez que o empurra para trás. Mas isso é assim apenas teoricamente, pois não há ali apenas os dois adversários, mas também ele mesmo, e quem sabe realmente de suas intenções. Seu sonho, porém, em alguma ocasião, num momento imprevisto, isso exigiria uma noite mais escura do que jamais o foi nenhuma noite. Saltar fora da linha de combate e ser alçado por conta de sua experiência de luta à posição de juiz sobre os adversários que lutam entre si. O incidente que esta parábola relata e penetra segue em sua lógica interna os acontecimentos cuja essência encontramos contida no aforismo de René Char. De fato, ela começa precisamente no ponto onde o nosso aforismo inicial deixou a sequência dos acontecimentos como que suspensa no ar. A luta de Kafka, não de Kafta, como diz o Weintraub, começa quando já transcorreu o curso da ação e a história que dela resulta aguarda ser completada nas mentes que a herdam e questionam. A função da mente é compreender o acontecido, e essa compreensão, de acordo com Hegel, é o modo de reconciliação do homem com a realidade. Seu verdadeiro fim é estar em paz com o mundo. O problema é que, se a mente é incapaz de fazer a paz e de induzir a reconciliação, ela se vê de imediato empenhada no tipo de combate que lhe é próprio. Historicamente, contudo, esse estágio no desenvolvimento do pensamento moderno foi precedido, pelo menos no século XX, não por um, mas por dois atos anteriores. Antes que a geração de René Char, por nós escolhido como seu representante, se visse arrancada de suas ocupações literárias para os compromissos da ação, outra geração, apenas um pouco mais velha, voltara-se para a política como solução de perplexidades filosóficas e tentara escapar do pensamento para a ação. Foi essa geração que mais tarde se tornou porta-voz e criadora do que ela mesma chamou de existencialismo, pois o existencialismo, ao menos na sua versão francesa, é basicamente uma figura dos impasses da filosofia moderna para o compromisso incondicional com a ação. E como, sob as circunstâncias do século XX, os chamados intelectuais, escritores, pensadores e artistas literatos só puderam ter acesso à vida pública em tempos de revolução, a revolução veio a desempenhar, conforme Mal Hooks observou certa vez, em A Condição Humana, o papel outrora desempenhado pela vida eterna. Redimir os que a fazem. O existencialismo, a rebelião do filósofo contra a filosofia, não surge ao revelar-se a filosofia incapaz de aplicar suas próprias regras à esfera das questões políticas. Esta falência da filosofia política, no sentido em que Platão a teria entendido, é quase tão antiga quanto a história da filosofia e da metafísica ocidentais. Não surgiu nem mesmo ao evidenciar-se a filosofia igualmente incapaz de realizar a tarefa que lhe destinaram Hegel e a filosofia da história, a saber entender e aprender conceitualmente a realidade histórica e os acontecimentos que fizeram do mundo moderno aquilo que ele é. A situação, porém, tornou-se desesperadora quando se mostrou que as velhas questões metafísicas eram desprovidas de sentido, isto é, quando o homem moderno começou a despertar para o fato de ter chegado a viver em um mundo no qual sua mentalidade e sua tradição de pensamento não eram sequer capazes de formular questões adequadas e significativas, e menos ainda dar resposta às suas perplexidades. Neste momento crítico, a ação, com o seu envolvimento e compromisso, o seu engajamento, parecia abrigar a esperança não de resolver quaisquer problemas, mas de fazer com que fosse possível conviver com ele sem se tornar, como disse Sartre certa vez, um salaud, ou seja, um hipócrita. A descoberta de que, por alguma razão misteriosa, a mente humana deixou de funcionar adequadamente forma, por assim dizer, o primeiro ato da história que aqui nos interessa. Eu a mencionei, embora sucintamente, uma vez que sem ela perderíamos a peculiar ironia do que segue. René Char, escrevendo durante os derradeiros meses da resistência, quando já avultava a libertação, que em nosso contexto significava a liberação do agir, concluiu suas reflexões com um apelo ao pensamento destinado aos sobreviventes futuros, não menos urgente e apaixonado que o apelo ao agir daqueles que o antecederam. Caso fosse preciso escrever a história intelectual de nosso século, não sob a forma de gerações consecutivas, onde o historiador deve ser literalmente fiel à sequência de teorias e atitudes, mas como a biografia de uma única pessoa, não visando senão a uma aproximação metafórica do que ocorreu efetivamente na consciência dos homens, veríamos a mente dessa pessoa obrigada a dar uma reviravolta, não uma, mas duas vezes. Primeiro, ao escapar do pensamento para a ação, e a seguir, quando a ação, antes o ter agido,
forçou-a de volta ao pensamento. Seria, pois, de certa importância observar que o apelo ao pensamento surgiu no estranho período intermediário que por vezes se insere no tempo histórico, quando não somente os historiadores futuros, mas também os atores e testemunhas, os vivos mesmos, tornam-se conscientes de um intervalo de tempo totalmente determinado por coisas que não são mais e por coisas que não são ainda. Na história, esses intervalos mais de uma vez mostraram poder conter o momento da verdade. Então, esse é um trecho dessa obra da Hannah Arendt, Entre o Passado e o Futuro. Espero que vocês tenham gostado do prefácio, a quebra entre o passado e o futuro. Hasta la vista, babies, e até a próxima.